Essa semana teve um caso bruxo aí, um caso de osteonecrose, um caso complicado. A osteonecrose é um problema crescente dos nossos consultórios, né? Porque cada vez mais pessoas usam bifosfonatos, cada vez mais pessoas usam alendronatos, que é um dos tipos de bifosfonatos, são diferentes medicamentos e eles interferem diretamente no metabolismo ósseo. E o lance é o seguinte, quando você está usando um medicamento desses da família dos bifosfonatos, o princípio ativo do medicamento, ele liga na matriz mineralizada do tecido ósseo. E ele fica muito tempo conectado lá, talvez mais de 10 anos. Esse princípio ativo fique conectado na parte mineralizada. E ele tem uma série de efeitos, e um deles é justamente diminuir ou inibir a plasticidade biológica do tecido ósseo. Poxa, Maurício, o que é isso, né? Então é o seguinte, plasticidade biológica do tecido ósseo é um mecanismo que está sempre acontecendo no nosso esqueleto de uma maneira geral. Você tem osso sendo reabsorvido e osso sendo neoformado. Precisa renovar o esqueleto sempre, porque daqui a pouco você tem uma celulinha lá no meio do tecido mineralizado que necrosou, porque acabou a vida daquela celulinha. Então tem que limpar aquela região lá, onde tem aquela célula necrosada, e o organismo cava um túnel com os osteoclastos, até chegar naquela área lá. Faz a limpeza da área e aí entra outra turma, entra os osteoblastos e vem de volta fechando aquele túnel, aquele caminho que foi construído. Daqui a pouco um mais lentinho fica para trás ali no meio, ele acaba sendo envolto pelos colegas e aí ele deixa de ser um osteoblasto, passa a ser um osteócito. Isso está acontecendo toda hora. E isso é muito bom. O dentista usa muito isso. A gente está com isso presente nos nossos atendimentos toda hora. Se não fosse esse mecanismo de plasticidade biológica, você não conseguiria fazer movimentação ortodôntica. É isso que possibilita a movimentação ortodôntica. Você teria uma dificuldade muito grande de resolver processos inflamatórios, infecciosos. Você não teria osteointegração, os implantes não iam integrar e muito menos os enxertos. Então esse é um processo biológico sensacional, muito bom, ajuda demais a odontologia. Então por que usa um remédio para inibir isso? Bom, a questão é que essa medicação ela diminui a velocidade quase que totalmente dessa plasticidade biológica do tecido ósseo, porque você não quer que aconteça a reabsorção. E aí, do ponto de vista assim, de aplicação clínica, tem duas situações onde isso aparece mais, que é quando você quer prevenir a osteoporose. Então a população, principalmente de mulheres, que cada vez mais está utilizando os bifosfonatos, os alendronatos, como uma forma de prevenir a osteoporose, aumenta tremendamente na população. A segunda questão é quando você precisa inibir metástases ósseas de tumores, e aí é muito comum para o câncer de mama, nos homens para o câncer de próstata, e você usa essa medicação como uma medicação adjuvante no tratamento do câncer para frear a metástase óssea lá, não deixá-la crescer, já que não vai ter essa reabsorção do tecido ósseo. Mas aí o lance é o seguinte, né? Uma das questões é a seguinte, você tem várias fórmulas diferentes com diferentes potências. Tem um deles que é injetável, que é 10.000 vezes mais potente que a fórmula mais fraquinha do medicamento. Mas como isso age no esqueleto todo, você tem repercussão nos ossos da face também, na maxila e na mandíbula. E aí, se você faz um procedimento na maxila ou na mandíbula, você vai ter dificuldade de cicatrização óssea. Por exemplo, uma extração, a instalação de um implante, uma RAP-sub. E às vezes você pode até fazer a osteonecrose sem ter um fator ali, um procedimento odontológico realizado. Eu já tive casos de pacientes que fizeram osteonecrose por necrose da polpa. O paciente fez um processo inflamatório endodôntico e acabou desenvolvendo a osteonecrose na região porque estava fazendo uso de um desses medicamentos. E qual é a questão então? A questão é que esse paciente, essa sim era uma senhora que tinha implantes instalados e ela estava fazendo o uso da medicação que chama denosumab.
O denosumab ele tem um mecanismo de atuação muito semelhante aos bifosfonatos, só que ele não liga lá na matriz óssea. Então a meia-vida dele é muito curta, de poucas semanas. Portanto, é mais fácil reverter esse processo se o paciente interromper a medicação. Ela estava usando como adjuvante no tratamento do câncer de mama e fez uma área de osteonecrose associada aos implantes inferiores aqui na região anterior da mandíbula. Bom, aí aquele osso fica exposto, o paciente fica extremamente angustiado. Você pode solicitar um exame que ele não é 100% confiável. Esse exame chama CTX, que ele mede um produto da degradação do colágeno tipo 1, que é um colágeno que resulta quando você tem a reabsorção óssea acontecendo de novo. Complicado, né? Vamos de novo. Um exame sérico, né? Então você vai solicitar lá no receituário, né? Solicito CTX, coloca o nome do paciente, data e tal, carimba. O paciente vai para o laboratório de análises clínicas da mesma maneira que você solicita um hemograma para o paciente. É simples assim pedir o exame. Aí você vai ter a dosagem de CTX lá que esse paciente vai ter no sangue. Quanto mais alto o nível, melhor. Normalmente, quando a gente pede exame, a gente quer que os valores deem mais baixos, né? Tu quer glicose baixa, tu quer colesterol baixo. Mas no CTX você quer ele mais alto, acima de 100. Porque isso é um sinal de que você tem de novo atividade osteoclástica acontecendo, porque está sobrando esse produto da degradação do colágeno tipo 1. É um parâmetro que você tem e, na verdade, é o único. Você, se precisar fazer uma extração no paciente, você precisa discutir isso com muita clareza. Caso contrário, os procedimentos eles devem ser paliativos, você não tem um tempo seguro para as pessoas. E isso se torna ainda mais drástico se você quer fazer procedimentos maiores reconstrutivos, por exemplo, instalar implantes nesse paciente. Você tem mais risco de não dar certo, mas você precisa discutir isso, né? Já parou a medicação? Era a medicação da osteoporose, aquela que está usando só uma vez por semana, e normalmente a da osteoporose profilática da osteoporose é só uma vez por semana. Então isso aí é uma dosezinha baixa, você vai ter menos ligação, você vai ter mais segurança para fazer o procedimento. Agora ele estava usando o ácido zoledrônico, que é o mais potente de todos, injetável. Curou do câncer, legal, mas a recém acabou de utilizar o ácido zoledrônico, esse é um paciente de muito risco para você ter problemas no seu procedimento. Então, quanto mais tempo puder passar, melhor, porque até aquele princípio ativo do medicamento desconectar lá da matriz mineralizada do tecido ósseo, mesmo que você tenha um nível bom lá de CTX, você não sabe em que parte do esqueleto você vai ter mais ou menos do alendronato ou do bifosfonato conectado na matriz mineralizada. Diferente então dessa situação do denosumab, que aí em 3 semanas você já tem um nível muito baixo da medicação, já no mês seguinte você pode fazer o procedimento com muito mais segurança do que se fosse um dos bifosfonatos. Então, para ser bem prático assim para ti, o que eu faria? Eu ia solicitar o CTX para saber o nível que está, ia determinar quanto tempo esse paciente parou com esse medicamento e ia de qualquer maneira descobrir qual era o princípio ativo que ela estava usando, porque isso te dá a ideia da potência. É só ir pesquisar na literatura, não é difícil de encontrar a potência de cada um deles. E uma questão importante, assim, esse que usa uma vez por semana, às vezes o paciente não fala na anamnese, porque ele tem a noção que eu tomo uma vitamina para os ossos, né? E não é uma vitamina para os ossos, não é como tomar carbonato de cálcio, é completamente diferente. Então também a gente precisa ser incisivo na nossa conversa, né? Saber se essa que ela fez injetável era a mesma que ela estava usando, quanto tempo ela fez cada uma delas. Pessoal, assim, nessa situação assim, a gente tem que ser chato, não tem jeito. Você tem que extrair do paciente toda a informação. E se ele não tiver toda a informação na hora, sinto muito, a gente não deve fazer nenhum procedimento. Ele deve trazer as receitas, as orientações que ele tem em casa, ou se ele não tem mais nada disso, fazer uma consulta com o médico que prescreveu essas medicações, para que ele nos traga direitinho o que foi usado, por quanto tempo, dosagem, quanto tempo parou, justamente porque tem essa diferença muito grande de potência. Não é tudo igual. Então,
Aqueles que são mais potentes vão te trazer mais risco quando fazer o procedimento, e aqueles que são menos potentes, você vai ter menos risco de ter problemas. Mas sempre esclarece isso para o paciente. Olha, essa medicação, ela mexe no osso, funciona assim, a gente tem um risco de acontecer isso e isso e isso. E tem outra situação importante, que eu falei lá no início, assim, ó, que a gente usa, os médicos usam essa medicação para essas duas situações, basicamente. Mas existem outras doenças crônicas, como, por exemplo, a osteite deformante, que é a doença de Page, osteomalácia, outras situações que essa medicação também é usada. Então, a gente não. E aí usa em pacientes mais jovens, né? A gente não pode estar preocupado só com o paciente idoso, mas com os pacientes de forma geral. Ah, mas por que usa? A gente usa porque funciona, né? A medicação é boa para isso, ela dá bom resultado. E aí, então, esse caso está com aquela parte dos implantes expostos ali no protocolo inferior, já foi removido, né? A paciente, se ainda está em tratamento, talvez vai ter que utilizar por mais algum tempo. E assim, ó, se vocês forem para a literatura, vocês vão encontrar 1000 maneiras diferentes do tratamento dessas osteonecroses, justamente porque a gente não tem um protocolo que seja padrão ouro para todos os casos. Na minha experiência, assim, né, os casos que eu tratei, assim, quanto mais houver manipulação cirúrgica, mais dificuldade a gente tem. É claro, de resolver o caso. É claro que tem situações que você vai ter que intervir. Mas a gente consegue um resultado bom com os tratamentos conservadores. E aí, né, o manejo que a gente costuma fazer é antibiótico na fase de agudização. Então, se está agudo, faz um ciclo ali de 15, 21 dias de antibiótico, com clorexidina 0,12 2 vezes ao dia, e essa clorexidina 0,12 o paciente vai usar indefinidamente, não tem jeito, até fechar a área ali. Se levar meses, tem casos com evolução de 1 ano. E aí, eventualmente, nesse 1 ano de evolução, acaba agudizando de novo, e a gente refaz o ciclo de antibiótico. É um paciente que tem que estar no consultório todo mês, para a gente ir olhando. E se você está com uma área exposta muito grande, você precisa ter a noção que é diferente da gente tratar alveolite, da gente tratar osteomielite, porque aí você tem um problema local ali. Então você vai ali, cureta, tira aqueles sequestros ósseos que ficaram no alvéolo, daquela área que está mais exposta, e vai legal. Mas aqui não, aqui você tem um medicamento sistêmico, e um medicamento sistêmico que fica amplamente distribuído no esqueleto. Então, quando você cureta o osso aqui, você tem o efeito do medicamento logo ali adiante, onde você está trabalhando. E aí esse problema local acaba se transferindo, porque você tira essa área que está exposta aqui, cria uma outra área exposta aqui, e ali você não vai ter resposta também. E isso reinfecta.